Prepare-se para uma jornada pelas sombras dos textos sagrados, onde a luz da fé se mistura com a escuridão do inexplicável. Hoje, iremos desvendar histórias pouco contadas da Bíblia. Narrativas que revelam um lado aterrador e enigmático da justiça divina. Você está prestes a mergulhar em contos que desafiam a lógica, despertando uma sensação de inquietude e fascínio, ao mesmo tempo em que nos fazem questionar os limites do humano diante do sobrenatural. Apague as luzes, concentre sua atenção e deixe que cada palavra revele um mistério guardado nas entrelinhas das Escrituras. Aos nossos olhos, os textos sagrados sempre evocaram imagem de fé, esperança e redenção. Contudo, à medida que exploramos seus recantos menos conhecidos, percebemos que a divindade pode manifestar-se de formas surpreendentes, por vezes aterrorizantes. Neste documentário, convidamos você a acompanhar uma investigação que ultrapassa a narrativa tradicional e revela cenas de retribuição divina, onde o misticismo e a crueldade se entrelaçam. Das florestas sombrias que escondem segredos ancestrais aos desérticos banquetes marcados pela morte, cada história ecoa com ecos de uma justiça implacável e de castigos que desafiam o entendimento humano. Nossa primeira parada é um episódio que rapidamente ficou marcado pela sua brutalidade e pelo mistério que ainda cerca seu significado. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 24, encontramos o relato enigmático do profeta Eliseu. Enquanto ele seguia sua jornada para a cidade de Betel, um grupo de jovens, em um momento de reverência e zombaria, gritava: "Sobe, careca! Sobe, careca!" As palavras, carregadas de desdém, foram lançadas contra um homem considerado portador da palavra divina. Mas o que parecia ser apenas uma insolência juvenil tornou-se o estupim para uma vingança sobrenatural. Eliseu, em um gesto que soa tão enigmático quanto controverso, pronunciou uma maldição em nome do Senhor. E quase imediatamente, como se conduzidos por uma força oculta, 2 feras brutais emergiram das profundezas da floresta. Essas não eram meras criaturas da natureza, mas sim instrumentos de uma ira divina. Em questão de instantes, os animais atacaram impiedosamente, ceifando a vida de 42 jovens. A cena, escrita com tintas de terror e surpresa, desafia nossa compreensão. Como pode um simples ato de zombaria desencadear uma resposta tão devastadora? Essa narrativa não apenas levanta questões sobre o alcance da justiça divina, mas também nos faz refletir até onde se estende a mão de um poder além da compreensão humana. Enquanto a história dos ursos assassinos se desenrola, somos levados a uma transição que nos remete a outro capítulo inquietante das Escrituras. Em Números, capítulo 11, testemunhamos o episódio que inverte as expectativas de uma celebração. O povo de Israel, durante sua longa jornada pelo deserto, não tardou a expressar sua insatisfação e fome. Cansados da monotonia do maná, muitos ansiavam por um banquete de carne, clamando por uma mudança em seu destino. Em um gesto de misericórdia e, ao mesmo tempo, de advertência, Deus respondeu enviando uma abundância descomunal de codornizes. Inicialmente, a chegada dessas aves parecia uma dádiva, uma promessa de fartura e renovação em meio à aridez do deserto. Imagens de um acampamento transformado por um banquete celestial inundam a mente. A carne, fresca e tentadora, era o símbolo de uma promessa divina se realizando. Contudo, o que parecia ser um presente dos céus logo se transformou em um prenúncio de tragédia. Enquanto os israelitas se entregavam ao festim, uma praga mortal desabou sobre eles, ceifando vidas de forma repentina e cruel. Aquela celebração se converteu em um cenário de desespero, onde o êxtase do banquete se dissolveu no rastro de uma maldição inesperada. Cada mordida, antes repleta de esperança, se transformou em um beijo da morte. Assim, o banquete, que começara como uma resposta divina à fome e ao anseio humano, terminou em uma reviravolta sombria, deixando no ar um sentimento inquietante, até onde a justiça divina pode ir quando se trata de punir a ingratidão e a desobediência.
Mas se esses dois relatos já nos fazem estremecer, ainda resta uma história que pode ser considerada a mais sombria de todas. Em 2 Samuel, capítulo 6, presenciamos o fatídico episódio da Arca da Aliança e do homem que ousou tocá-la. Durante a movimentação deste sagrado símbolo, os bois que transportavam a arca tropeçaram, e numa tentativa desesperada de evitar que o objeto sagrado caísse, Uza, um homem entre os presentes, estendeu a mão para sustentá-la. Em um instante que se perpetuou na memória das gerações, a mão que buscava proteger o sagrado foi a mesma que, por toque indevido, atraiu a ira divina. Uza foi imediatamente atingido por uma força implacável e caiu morto, marcando aquele momento com um silêncio fatal. Este episódio não só evidencia a santidade extrema que envolvia a arca, mas também ressalta o perigo inerente de tocar o que é proibido. A morte instantânea de Uza nos mostra que certas barreiras entre o divino e o humano são mantidas por um limite impenetrável, cujas consequências se revelam de maneira assustadora e definitiva. Cada um desses episódios, tomado por uma atmosfera de mistério e terror, oferece uma perspectiva única sobre a maneira como o divino se manifesta na narrativa bíblica. A brutal resposta aos insultos, a transformação de um banquete em um pesadelo e a morte súbita de um homem que tentou intervir nos desígnios sagrados revelam uma realidade onde a fé e a punição caminham lado a lado em uma dança macabra. São cenas que, mesmo após séculos, continuam a desafiar nossos conceitos e a provocar debates intensos entre estudiosos e crentes. Essas histórias, envoltas em sombras narradas com um tom dramático, nos forçam a olhar para além da superfície dos textos sagrados. Elas nos revelam que a fé não é um caminho isento de desafios ou de passagens obscuras, mas sim um terreno onde a humanidade se depara com os limites do próprio entendimento perante o inexplicável. A narrativa bíblica, rica em simbolismo e metáforas, nos apresenta não apenas o relato de promessas e milagres, mas também advertências severas e punições que transcendem as leis humanas. Cada episódio analisado aqui é um convite para que possamos redescobrir a Bíblia com novos olhos, questionando e refletindo sobre os desígnios divinos e as consequências das ações humanas. As imagens que acompanham estas narrativas, florestas densas e sombrias, vastos desertos que parecem não ter fim, e relances do sagrado envolto por uma aura de mistério, intensificam cada detalhe da história. São visuais que nos transportam para um cenário onde o tempo parece congelado, onde cada sombra esconde segredos e cada silêncio carrega um peso insuportável. À medida que exploramos essas tramas, torna-se evidente que a Bíblia guarda, em suas páginas, uma riqueza de detalhes que escapam à interpretação convencional. A ousadia de desafiar a moral e a lógica humana é um traço que permeia esses relatos. Eles servem como um lembrete poderoso de que haveria, sempre, uma dualidade fundamental, a esperança de redenção e a sombra da punição, coexistindo em um equilíbrio perturbador. Essa consciência da dualidade não apenas enriquece nosso entendimento sobre as Escrituras, mas também nos convida a examinar nossas próprias crenças e a natureza do poder divino. Assim, a escuridão dessas narrativas não vem para amedrontar, mas para iluminar as profundezas da experiência humana e espiritual. Ela nos mostra que, mesmo nos momentos em que a justiça se manifesta de forma implacável, há lições a serem aprendidas e que cada castigo, por mais severo que seja, carrega consigo um alerta sobre a fragilidade de nossa condição. Ao final, somos convidados a colher os ensinamentos deixados por esses episódios, respeitar o sagrado, reconhecer que o poder divino transcende a lógica humana, principalmente, manter viva a chama da curiosidade e da reflexão. Prepare seus sentidos, desligue as luzes e mergulhe nessas histórias bíblicas.